intermediários, a não ser o Filho. Mas hoje é o dia 27 de novembro de 2016, nós estamos estudando a Epístola de João. E particularmente aqui no capítulo 3, nos versos 20 e 21 que nós estamos estudando, nós estamos estudando a consciência, né? É uma palavra explícita. A palavra consciência vem do latim, que significa consciência. Você tem ciência, né? Continência. Oi? Você fala, você tem conhecimento. Na linguagem hoje, você sabe qual é de que é, né? Que a palavra os manos diria assim, né? Você sabe qual é de que é. No latim é consciência, que é uma palavra muito homônima não homófona, mas homônima do grego, que é suneidesis, que é, obviamente, como está claro, né, sum com maneido, conhecimento. Não ficou óbvio? Não. Suneido, com conhecimento ou ciência. Consciência. Então é paralelo. Consciência no latim, suneido, ou suneidesis no latim, que significa com conhecimento. No grego, quer dizer, suneidesis, que significa com conhecimento, quer dizer processo de pensamento que distingue o que se considera moralmente bom ou mal, elogiando a boa e condenando a má, e assim levando a fazer a primeira, que é boa, e evitando a última, que é má. É um conhecimento que te permite fazer a escolha. Separação. Você tem o conhecimento do bem e do mal, e você tem a opção de escolher entre um e outro. Mas lembrando lá o ensinamento de Romanos 7, onde o Paulo fala assim, como é que é? 7, é uma passagem que todo mundo conhece, onde ele fala: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, a esse faço. É Romanos 7,19. Ou seja, ainda que o velho homem tenha o conhecimento, porque todos os homens têm consciência, é um dos mistérios da ciência, né? É que como é que um monte de moléculas se agruparam aleatoriamente e formaram um ser vivo. Primeiro era um ser unicelular, depois a gente conhece a teoria, né? Passou pelo macaco e chegou em nós. Mas em que momento que essa consciência surgiu fruto da química? Não existe uma explicação para essa percepção moral de saber que quebrar esse trem aqui é errado e que dar um beijinho na testa da Marlúcia é certo, né? Isso não tem explicação, a ciência não explica, exceto a criação divina, quando ele nos habilita com aquilo que ele já possui. Eles agora vão ser como nós, conhecedores do bem e do mal. Agora não vai ter limite, né, porque eles vão fazer. Então, essa percepção do que é moralmente bom e o que é moralmente mal, esse conhecimento, essa apreensão, ela te possibilita escolher o bem ou escolher o mal. E normalmente a consciência, em qualquer cultura, em qualquer lugar do planeta, em qualquer época, sempre sugere a prática do que é bom e sugere que se evite o que é mal. Por mais ateu, por mais perverso, por mais inculto, por mais não teologizado que a pessoa seja, isso é inerente, a gente tem isso, faz parte do ser humano. Que é justamente o que nós vamos estudar hoje, porque na semana passada nós estudamos o versículo 21 primeiro, o versículo 21 primeiro, que é o de não acusação, é a coisa positiva. Hoje nós vamos estudar o coração acusando. Porque se o coração, todos têm a consciência, mas o único que está habilitado a usar a consciência de forma legítima e produtiva é o nascido de novo.
Porque a consciência, depois que a pessoa nasce de novo, ela fica submetida à administração do Espírito Santo. E antes do novo nascimento, ela está submetida e sujeita à manipulação do sistema cósmico, de Satanás, via sistema cósmico e via as pessoas perdidas que estão por aí e via minha própria autocondenação. Então, a consciência, antes do novo nascimento, ela é manipulada por Satanás, nós vamos ver isso, e após o novo nascimento, ela é conduzida pelo Espírito Santo. O Satanás manipula para te levar à inoperância e à morte. E o Espírito Santo, ele conduz para levar a vida e a produtividade que gera recompensa. Nós vamos ver isso, que isso é que está no grego. Então, na semana passada, nós estudamos o 21. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Lembra que nós estudamos estou com a sensação de que tudo está quites. Estou tranquilo, minha consciência está pura, minha consciência é boa. Lembra que a gente foi em várias passagens? É a consciência pura de 2 Timóteo 1,3, é a boa consciência de Atos 23,1, é a consciência do Espírito Santo de Romanos 9,1, é a consciência para com Deus de 1 Pedro 2,19. É você manter ela limpinha e faxinada. O Espírito Santo deu um toque, você vai lá e tira aquela poeirinha. É uma questão de limpeza e sujeira. Nós vamos ver isso. Hoje, só para terminar aqui, nós vamos estudar o 20. Nós antecipamos o 21. Hoje nós vamos estudar o coração nos acusando. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Sim. Não, é só porque na semana passada, eu não sei se você ia falar, que a gente começou a comentar e parou, não sei, sobre a questão do que é evidente, explícito na palavra que é implícito. O que é implícito você não tem nem como questionar, porque é Deus que vai trabalhar na sua vida. Sim. Mas o que é explícito sobre não é a palavra obediência, sobre sim, que o Espírito Santo não vai te tocar ao contrário, porque está explícito na palavra. Nós vamos ver isso. Nós vimos já que a gente até falou sobre o enganado, que ele está com a consciência tranquila, mas assim, quem tem o discernimento vê que está tudo errado, mas a pessoa não consegue perceber. Nós vamos olhar esse assunto, mas sob a ótica do condenado, do não nascido de novo, do natural hoje. Que acha que é nascido de novo, não é? Alguns acham. Porque quem não é nascido de novo nem vai preocupar com isso. É aquele que acha que é nascido de novo, né? Por uma questão de nunca ter sido ensinado, né? Às vezes está numa igreja muitos anos e nunca foi ensinado sobre o novo nascimento e acha que é só aquilo ali que é a vida com Deus. E a pessoa, sinceramente, que é só obedecer a consciência praticando bem que já está garantindo um lugar. A pessoa, assim, sinceramente, acha que não a consciência dele não condena ele nada. Mas hoje tem coisas que a palavra de Deus é tão clara quando você fala, mas a minha consciência não. Mas um dos nossos assuntos hoje é exatamente isso. É um dos primeiros versículos que nós vamos ir aqui, é o Provérbios 16, 25. É aquele, eu estou falando honestamente enganado. Sim, honestamente. É Provérbios 16, 25. Há caminhos para o homem que parecem caminhos de vida, mas ao final são caminhos de morte. Está na minha lista de versículos aqui, sob o título, que é o nosso terceiro ponto ainda, que é Satanás usa a consciência caída para enganar. Então ele faz com que a pessoa esteja honestamente enganada. Ele crê que tudo que ele está fazendo vai conduzi-lo à vida, mas na realidade está conduzindo ele à morte. Não, ao ponto de você abrir a palavra, mas aqui fala assim, irmão. Mas esse é o nosso terceiro ponto ainda. Nós vamos chegar lá, que tem um outro versículo lá também de João que fala que aquele que acha que perseguir vocês vai achar que está prestando um serviço para Deus. É a consciência enganada, mas nós vamos chegar lá ainda. Esse é o terceiro ponto. Porque na semana passada nós dizíamos o seguinte, com relação ao coração não acusando. É o Espírito Santo conduzindo a consciência e Satanás manipulando, né? Se por um lado, positivamente, o Espírito Santo usa essa percepção de estar na presença de Deus e de conhecer o que é certo e o errado, por nascido de novo, para nos compungir o coração, quando nós temos uma situação contraposta com a luz da palavra, ele nos conduz para a escolha da vida.
Da mesma forma, ou por outro lado, negativamente, você lembra que eu falei? Se por um lado positivamente o Espírito Santo usa a nossa consciência para nos conduzir à vida, por outro lado, negativamente, Satanás usa essa percepção para nos acusar, e como diz o Braulio, Satanás, o único objetivo dele com o crente é tirar o guerreiro da batalha, é imobilizar o guerreiro. O novo nascimento é imexível, como a gente já falou, é irreversível. Então, agora é neutralizar essa peça, fazer com que ele não gere vida por aí, abafar, imobilizar. Então, Satanás usa essa percepção, que é a consciência, para nos acusar e nos imobilizar. E para isso, ele usa as pessoas caídas ao nosso redor, né, quando a pressão é externa, ele usa o cosmos, o sistema que ele preparou, ou a nossa velha natureza residual, essa que a gente arrasta, esse cadáver. Ele quer tratar conosco, através da consciência, depois do novo nascimento, da mesma forma como ele nos tratava com a nossa consciência antes do nosso novo nascimento. Por isso que tem que ser pregado aqui todo domingo, que Deus continua bonzinho, que Ele não tem nada contra nós, que Ele trabalha a nosso favor e que Ele nos ama independente de qualquer coisa. Porque Satanás vai querer que a gente viva uma vida de nascido de novo, como nós vivíamos lá no velho homem. Ah, errei, Deus está de mal, vai me punir. A maioria dos crentes vive assim. Deus é um policial onipresente, né? Eu não gosto. Isso é só opinião pessoal. Mas nas escolinhas, por exemplo, ensina para os meninos: cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, porque o pezinho onde pisa. Tudo bem, mas isso eu aprendi muito cedo quando eu criava meus meninos. A gente não fala assim, o menininho faz uma coisinha errada lá, assim, ó, papai do céu não gosta, papai do céu castiga. Você está treinando ele para Satanás. Usar a consciência dele, condenando ou não. O correto seria, olha, isso entristece o coração do pai. Isso magoa o papai. Então, vão evitar. Não. Vai tomar o tacape na cabeça, vai apanhar. Aqui, igual com o concorrente atrás, de olho. No outro dia eu recebi via WhatsApp, Jesus está olhando, Jesus está de olho. Eu estou lá preocupado com Jesus que bate. Eu estou envolvido com Jesus que ama. É lógico que o pecado, essa aí é toda uma história, né, que a gente conhece. E quando nós respondemos a essa estimulação equivocada da consciência, essa estimulação que vem de fora da palavra de Deus, o resultado são obras da morte, né? Hebreus 9,14 diz o seguinte. Agora nós vamos entrar na consciência contaminada por aquilo que nós acatamos da parte de Satanás, as acusações que nós acatamos da parte do sistema de Satanás ou de outras pessoas, por não definirmos e discernirmos as coisas segundo a palavra de Deus. Tem duas formas de você analisar as informações que a consciência emite, né? Os verdes e amarelos e laranjas que a consciência nos traz. Pelo filtro da palavra ou pelo filtro da opinião pessoal, que é relativa e cultural. Nós vamos ver isso. Hebreus 9,14 diz o seguinte. Hebreus é um livro de comparações para demonstrar a excelência e a superioridade de tudo que é pertinente a Cristo. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o sacerdócio de Cristo, o sangue de Cristo. O livro de Hebreus ele promove a excelência e a superioridade de Cristo. E aqui no capítulo 9 especificamente ele está comparando a eficácia do sangue dos bichos com a eficácia do sangue de Jesus Cristo, né? E no 14 ele fala, e muito mais, o livro de Hebreus usa muito essa expressão, e muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus. Porque, ao Deus vivo. Por que Satanás ele quer produzir uma consciência suja e uma obra morta na nossa mente, na nossa consciência? Para impugnar o nosso serviço. Nós vemos que o objetivo de se manter uma consciência limpa é prestar um serviço efetivo, é prestar um serviço aceitável. E ali fica mais escurinho. É prestar um serviço, deixa eu ver se melhora. Melhora. Pode ficar apagado, né? O objetivo de Satanás é nos tornar inoperantes. Então, quando nós não filtramos as informações que vêm da consciência pela ótica da palavra de Deus, isso mais cedo ou mais tarde vai gerar condenação e acusação. E isso vai fazer com que nós percamos a confiança na prestação do serviço. Ou, por avaliar as informações que vêm da consciência da forma equivocada, que não é pela ótica, filtro e crivo da palavra de Deus, nós vamos, por uma má compreensão da obra consumada que nos habilita completamente para esse serviço, nós, por um motivo ou outro, humanamente falando, vamos nos colocar numa posição de indignidade, não vão achar que nós somos dignos ou limpos o suficiente para prestar o serviço e vão parar de prestar o serviço. É aquele crente que você encontra na rua e fala, não, eu já fui da igreja, eu já tive na fé, mas agora eu estou desviado. Ele está enganado. O sangue de Cristo continua qualificando aquela pessoa, se ela é nascida de novo, a prestar um serviço que gera recompensa a qualquer momento. Só que ela está sob a condenação da consciência estimulada por Satanás e seu sistema. Aí ela fica inoperante, que é tudo o que ele quer. Ele quer que a pessoa pare de evangelizar, pare de orar, pare de ler a palavra, pare de crescer, pare de gerar vida. É isso que ele quer. O versículo diz o seguinte, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos. A palavra serviço aqui é latreuo, que significa trabalhar para a recompensa. Ou seja, trabalhar para o ouro, a prata e a pedra preciosa. É um trabalho efetivo, eficaz. Mas um trabalho efetivo, eficaz do novo nascido, ele condiz mais com uma consciência que está limpa do que com uma consciência que está pura. Se você permite sujeira na sua consciência, nós vamos definir o que é sujeira, o seu serviço não vai ser plenamente efetivo e otimizado. É como que dirigir falando ao celular. Se você só está dirigindo, a sua concentração é total. Se você está falando ao celular, ou as mulheres passando batom lá no espelhinho, a sua concentração na direção não é total. Ou uma reportagem que eu vi, você só dirigir ônibus é uma coisa, você dirigir ônibus, dar troco e cobrar passagem é outra. A gente viu a reportagem, o motorista tira as duas mãos do volante, mas numa avenida de São Paulo, correndo, mesmo ônibus correndo, um monte de cara de um lado do outro. O motorista, o repórter filmando lá, escondidinho, tira as duas mãos do volante para contar dinheiro, dar troco, opa, corrige o volante um pouquinho. Ele não está focado. Se você está tão preocupado, lutando, eu pequei, eu sou tadinho, minha consciência, você não presta o serviço. É bom você vai confessado, vai orado, vai ungido, vai jejuado, vai na boa, obrigado Deus, entendeu? Sem nenhuma. É igual o pastor xinga Elan de manhã, não pede perdão, ela fica chateada. Quando chega por almoço, os dois estão com aquela cara assim, É ruim, você perde a comunhão. É melhor acertar. Eu acabei de chamar a Luz de burra, o Espírito Santo fala, você não devia ter chamado de burra, perdoa, ele chamei de burra, só burra. Né? Vai lá e confessa logo. Hoje acho que eu te usei um adjetivo ruim com você mais cedo. Agora não. O que foi? Trouxa? Não sei. É porque ela não bochecha com tafimã. Aquele tafimã é uma delícia, mas se você bochecha ele fica tão intenso que você até lacrimeja assim, né?
E eu, toda vez que o barato do Tafimã, você ia bochechar ele para dar aquela acidez exagerada, você até lacrimejar. Aí ela não quis bochechar. Você não bochechou, o negócio é só trouxa. Você está perdendo a experiência máxima do Tafimã. Perdão, mas pelo Espírito Eterno, o Espírito Santo trabalha em nossa consciência, nos dando entendimento e convicção de que o sangue de Jesus Cristo atua como substituto para a penalidade que merecemos e pela qual a nossa consciência clama. O Espírito Santo trabalha em nossa consciência, nos dando o entendimento e a convicção de que o sangue de Jesus Cristo é que paga por aquilo que a consciência me condena. Ou seja, o Espírito Santo te dá conhecimento da extensão e da eficácia da obra consumada. Eu estou explicando o Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Jesus Cristo vai purificar as nossas consciências de obras mortas. Purificar no grego é catarizo, que significa limpar mesmo, dar uma faxina, tirar o que é sujo, tirar o que é indesejado e deixar limpinho. O sangue de Jesus Cristo faz isso. A obra morta... Como é que é a palavra? Catarizo. K-A-T-H-A-R-I-Z-O. Catarizo. Não, porque eu lembrei da palavra cateterismo. Não. Pode ser que tenha a ver que o cateterismo é uma limpeza da gordura nas coronárias. Né? Pode ser que seja. Assim como o ergo, que é obra, né, tem... ergonomia, vem palavras daí, né? Ergométrico e tal. O que sujeira é essa, né? Que o Espírito Santo tem que limpar? Que nós vamos ver que existe a consciência suja. Nós vamos ler esse versículo aqui daqui a pouco. Ou má consciência, lá de Hebreus 10, 22. A sujeira, ela tem dois aspectos. Ela pode ser de uma forma ou de outra. Ou é a má compreensão e a má aplicação da obra consumada na própria consciência, a má compreensão ou a má aplicação da obra consumada na consciência, ou a sujeira. É o acúmulo de insensibilidade pela desobediência resistente e persistente, que a palavra chama de cauterização. E nós vamos ver que está lá em 1 Timóteo 4,2 e Tito 1,15. 1 Timóteo 4,2, nós só vamos ler o Tito 1,15, se der tempo nós vamos estudar. Então, ela tem esses dois aspectos. Você continua, insiste e persiste em desobedecer, o que o Espírito Santo está te ensinando, conduzindo, alertando. E, recentemente, você estava comigo no dia que eu vi essa reportagem? Eu vi uma reportagem em algum canal, que o assunto é corrupção, né? Aonde o pessoal que entende do babado, né? Que entende da psique, que conhece da inconsciência e da consciência, da subconsciência, os psicanalistas, o pessoal que entende dessa área do comportamento, né? Ativo e inativo, consciente e inconsciente, eles explicando que o político ele vê a oportunidade de ganhar dinheiro ali. Eu tenho que escolher uma empresa para limpar a cidade, é um serviço que gera um retorno muito grande, e eu é que decido isso, e quem me der a melhor gorjeta, eu vi uma reportagem ontem onde a propina era chamada de gorjeta, né? Onde quem me der a maior gorjeta é que vai levar a empreitada de limpar a cidade. São Paulo, por exemplo, é um negócio milionário limpar São Paulo, né? A primeira vez que a pessoa faz isso, né, o Espírito Santo, ou a própria consciência, lembra lá na infância, a mamãe falando assim: não faz isso não, filhinho, que é feio, papai do céu não gosta. A primeira vez ele faz assim, meio magoando a própria consciência, mas faz. A segunda ele já faz sem muita preocupação. A terceira ele já faz normalmente. Na quarta, quinta, 20ª em diante ele já está ensinando.
eu vou montar um cursinho de como roubar, né? E esses psicanalistas, psicólogos, esses profissionais dessa área, explicando que nós temos mecanismos nas nossas mentes que nos geram alertas com relação a questões éticas de certo e errado, que se nós não respondermos a esse estímulo e insistirmos em fazer aquilo que nós mesmos consideramos errado, você como que treina o seu cérebro para analisar aquilo de uma forma diferente e com o tempo aquilo deixa de ser errado para você. O psicólogo, quanto mais você erra um errado conscientemente, voluntariamente, menos errado parece, até um dia aquilo se tornar completamente aceitável. É a verdade que é mentira e a pessoa fica a ponto de se defender diante de qualquer Sim. Ninguém viu essa repórter, acho que foi na Record, não sei. Ou seja, se você insiste em fazer o que é errado, o errado vira certo mesmo. Para você. Você passa a ter convicção que aquilo não tem nada a ver. Porque isso eu matei a minha vida inteira, agora vocês vão falar que matei errado? Desde criança que eu mato. Então, para ela, para a maioria das pessoas é absurdo. Não, como é que essa pessoa cometeu esse crime tão hediondo? Mas ela, provavelmente, ela já foi cauterizando a consciência dela de uma tal forma ao longo dos anos que chegou num ponto em que aquilo para ela não a ofende. E nós vamos ver isso também aqui nos versículos. Nós temos versículos aqui em Amós, em Jeremias, que falam assim: Israel é tão sem vergonha que não fica nem com a cara corada. É tão safado que faz o negócio que não fica nem vermelho. E vai dormir sossegado. É a consciência cauterizada, que nós estamos quase chegando lá. Em Hebreus 10, 22 fala: cheguemos-nos. Então nós temos aqui a consciência suja de obras mortas de Hebreus 9, 14. E em Hebreus 10, 22 tem um versículo: cheguemos-nos com o coração sincero e em plena certeza de fé. Isso é confiança e convicção na obra consumada. Você crê que aquela penalidade que a consciência exige já foi paga pela eficácia do sangue de Jesus Cristo. Cheguemos-nos com o coração sincero e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Esse é qual? Hebreus 10, 22. A má consciência é aquela consciência que tolera o que não deveria ser tolerado, seja na velha natureza, ou pior ainda, depois de nascido de novo. Por quê? Esse ponto ele tem que ser bem destacado, porque a consciência, apesar dela ser uma coisa muito, como é que eu diria, de ser um termômetro de grande sensibilidade, se você permitir, né? Apesar de ser um instrumento de grande valia para o Espírito Santo, e infelizmente também para Satanás, ela é auxiliar, a boa consciência, ela é um mecanismo auxiliar e legítimo e que deve ser usada pelo novo nascimento, pelo novo nascido. Mas ela não é a palavra final. Porque existem muitas coisas que mesmo depois de nascer de novo, que o nosso coração pode nos acusar, que é o que nós acabamos de ler aqui de 1 João 3,20, se o nosso coração nos acusar, eu gosto da Bíblia, né? Certamente Deus é maior do que todas as coisas, do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Mesmo depois de nascido de novo, esse mecanismo da consciência, que deve ser usado sob a luz do Espírito Santo, pela ótica crivo da palavra de Deus, mas tem que ter muito discernimento, porque a consciência, ela não pode substituir o Espírito Santo. O Espírito Santo é que manipula e usa
a consciência para nos instruir de várias maneiras. Por que que a consciência não pode dar a palavra final? A consciência só pode nos dar a palavra final quando ela está esclarecida e alicerçada na palavra de Deus. Por que que ela não pode ser a palavra final nem para o não nascido de novo e nem para o nascido de novo? Porque ela é passível de manipulação. Ela é como se fosse um programa que você instala no seu computador, mas que junto vem muitas vulnerabilidades. A pessoa, quando cria um programa, ela cria tão focada no resultado final que aquele aplicativo vai gerar, que muitas vezes o script, né, o programa do aplicativo, ele não é feito com o esmero suficiente a ponto de prever todas as possíveis ataques que outros vírus, outras formas de contaminação podem fazer utilizando os pontos fracos daquele aplicativo. Você coloca o aplicativo no seu computador para auxiliar em alguma tarefa, mas junto vem buracos, brechas que os vírus que estão espalhados por aí podem usar daquele programa para chegar no seu computador. A nossa consciência possui essas vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades, elas dão oportunidades para distorções, para enganos, para manipulações. E é aí que Satanás entra. Por exemplo, em Provérbios, nós vamos ver agora versículos em que Satanás manipula a nossa consciência através dessas vulnerabilidades. Aqui nós temos tanto exemplos de pessoas perdidas como de pessoas nascidas de novo, né? Tanto de homens naturais como de pessoas nascidas de novo, porque o que quer se demonstrar aqui é a possibilidade de manipulação da consciência por Satanás. Por exemplo, em Provérbios 16, 25, por isso que chega naquele ponto da pessoa frequentar a igreja 50 anos achando que é crente e não é. Ela é só uma pessoa muito boa, mas não é nascida de novo. Em 16, 25, há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. O que vai trazer a percepção de estar certo ou de estar errado, o caminho está direito ou está equivocado, é a consciência. E ela está manipulada por Satanás aqui, a ponto da pessoa viver achando que está no caminho da vida, mas está no caminho da morte. Em Provérbios 30, 20, diz o seguinte... Provérbios 30, 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. Ou seja, ela já está num processo. Esse é o capítulo que fala da mulher adúltera, junto com o outro lá no início de Provérbios. Quando fala que ela prepara a cama, que ela deixa tudo perfumadinho, fica toda bonitinha e fica na beirada da estrada esperando os bobão passar, para puxar o laço. Sim. Você sabe que nesse texto, eu não sei se é uma Bíblia que eu li ou se todos têm esse mesmo contexto, que fala que quando ela forra a cama, é como a colcha de retalhos? Eu não lembro, não. Se é de retalho. Se ela for mineira, deve ser de retalho. Mas ela é hebreia, pode ser que não. Mas tem, é só olhar lá, está lá em Provérbios 3, por ali. É coisa de estudo de mulheres, assim, é sobre a inconstância, uma coisa assim. Engraçado é que hoje eu acordei com a música na cabeça assim, e retalhos de cetim, eu juntei o ano inteiro. Não sei por que eu acordei pensando nesse fragmento de música, eu acho que é do Bonito de Paula. Sobre os retalhos e sobre... É interessante. Mas olha só, aqui em Provérbios 30, 20, está mostrando que a pessoa vive na vida de adultério e parece até que comeu um pastelzinho, come assim, limpa a boca, está tudo tranquilo. A palavra, a gente sabe da seriedade da questão do adultério. Em Jeremias 6,15, adultério é como se não tivesse feito nada, já está na vibe do erro, né? Em Jeremias 6,15, diz o seguinte, nós estamos vendo aqui a possibilidade de manipulação da consciência e a sua vulnerabilidade, né?
o que faz dela um instrumento não muito preciso, mesmo após o novo nascimento. Tudo tem que ser submetido ao Espírito Santo. Em Jeremias diz 15: serão envergonhados, porque cometem abominações sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Israel, a gente sabe que a época de Jeremias foi negra, né? Foi terrível, foi de um declínio acentuado. E o pessoal não fica nem cora mais, né? Que você vai no grego, no hebraico, nem fica com a bochecha vermelha mais. Já está tão safado, tão sem vergonha, que é Brasília, né? O trem já virou uma festa. Já estão criando lei para perdoar a corrupção, né? Porque senão o Moro vai pôr todo mundo na cadeia, que os 3 que estão depondo lá tem uma lista de 200. Vai a metade do Congresso para a cadeia, o resto não vai porque ainda não tem ninguém para dedar. Mas O maior problema é que a eleição ainda está longe, então... Ou seja, Satanás distorce o certo e o errado, a morte e a vida. Isto se dá pela cauterização, pela dessensibilização da percepção da consciência, pela frequência e pela constância no erro. Por exemplo, quando você vai em Amós, Oséias, Joel, Amós. Daniel, Oséias, Joel, Amós. Oséias, Joel, Amós. Esse monte de marcador fica caindo aqui na Bíblia. Oséias 6:1 e 3-6. Não, Amós, Oséias, Joel, Amós. Amós 6:1 diz o seguinte: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações. Está vendo? É sempre os eminentes. Amós, o que desculpa? 6:1. Ai. Quando Deus fala ai, a galera está lá engravatada, usando Armani. Esses homens são cheirosos. Você já encontrou com um político? Eu já conversei pessoalmente com o Itamar Franco. Você fica impressionado com o grau de cheirância e elegância. Agora ele já deve estar mais comido de velho, né? Mas na época... A roupa brilha. Você impressiona, assim, é o Itamar. Aquele que eu vejo na televisão. Ele é todo cheiroso, educado, perfume bom. Então, assim, eu não vejo ninguém vendendo esse pessoal da Boticário. Então não oferece esse cara. Você sente assim, esse perfume é bom. Esse é caro. Ele sai do elevador assim, ele fica lá. O Itamar sai do elevador, fica o Itamar cheiroso lá do seu lado ainda. O elevador fica cheiroso. É engraçado, a gente fica... gente fina é outra coisa, como eles dizem por aí, né? Mas, ai, porque está à vontade. Leia o contexto de Amós aí, e lê até o 6. Né? O pessoal errando e vai dormir. Como é que é aquela expressão? Que tem uma expressão quando você dorme, você é tão tranquilo que você põe a cabeça... o sono dos justos, né? Não tem umas expressões assim? Não tem? Não tem essas expressões, o sono dos justos, vai dormir na boa, e fez um monte de coisa errada durante o dia inteiro. João 16:2. É sinal que a consciência está enganada, está manipulada. Oi? Eu posso só ler o negócio que eu te falei dos retalhos? Sim. É porque, na verdade, isso sempre me chamou a atenção. Eu sempre falo que vou fazer um estudo sobre isso, para a questão da reunião das mulheres. Mas olha só que interessante, porque fala assim, já cobri quando a mulher encontra com um homem, que ela sai procurando, né, que fala que o texto fala que sai por aí buscando alguém para destruir. Uma vítima. Aí ela fala assim, já cobri de colcha a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Não é retalho, várias cores. Pode ser que seja. Pode ser um uniformemente confeccionado, mais variado em cores, ou pode ser cores juntadas via retalhos. Né? Então eu sempre falo que eu estudasse várias coisas aqui, mas... João 16:2 é o seguinte. João 16:2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus.
matar crente achando que está fazendo a vontade de Deus, porque a consciência, o que está querendo demonstrar aqui é que a consciência é enganável, que ela tem vulnerabilidades, que ela pode ser manipulada. Em Romanos 1, de 21 a 25, diz o seguinte, bonjour, diz o seguinte, Romanos 1, de 21 a 25. Porquanto tendo conhecimento, tendo consciência, né? Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, e vai arrastar lá no réptil. É descendente, né? O homem, a ave, o quadrúpede e o réptil. O abismo só desce. Por isso Deus entregou os tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, é a consciência suja, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Que isso aqui é a base para o estudo do último versículo lá de 1 João. Convicção, né? Cheio de convicção, evidentemente. Quando a verdade vira mentira, você tem a convicção da mentira como se fosse a convicção da verdade. Você vê que se a pessoa soubesse assim, bem, eu que estou aqui nessa seita equivocada e que vai me levar para o inferno, vou lá trabalhar o dia inteirinho lá com aquele standzinho pregando a mentira para os outros. Né? Ali na passarela mesmo ali do Minas Shopping, você tem duas pessoas muito gentis, são pessoas afáveis, mas elas estão ali com toda a honestidade servindo a Satanás indo para o inferno. Sem saber, né? Honestamente enganada. Honestamente enganada. Em Efésios 4, 17 a 19, Efésios 4, 17 a 19, diz o seguinte: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. A linguagem sempre é de que é algo possível de acontecer. O entendimento obscurecer, a consciência cauterizar. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Em 1 Timóteo 4, 2, diz o seguinte: 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Tá vendo? O cosmos manipula a nossa consciência. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Já está insensível. E em Tito 1,15, Tito 1,15, que é um versículo super distorcido, né, pela cristandade, diz o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência dele estão corrompidas. Esse versículo é forte, né, cara? Fortíssimo, todos são fortíssimos. Bom dia. Explicação do versículo. É o coração do homem que faz a diferença. Está observando aí? Se a pessoa tem o coração limpinho, Cristo já falou isso: se os seus olhos forem bons, tudo é bom. Quando você está com a consciência e a visão, a vista, conduzida pelo Espírito, você acha o seu Américo bonitinho, você acha a Dona Elaine bacana, você acha que o Rafa ele se comporta bem, que ele me estimula, ele estimula a minha fé.
Mas quando você tem o olho mau, tudo é mal. Quando o seu coração, os seus olhos são trevas, tudo é treva. A Elane é chata, ela não sabe fazer café, o Rafa não é aquele moço lá, tudo é crítico, você só enxerga pela coisa, pelo olhar crítico. Ou não pode fazer isso, se fizer pecado, se fizer tá errado, se fizer Deus bom, não pode, o outro vai ver, é mau testemunho, eu mesmo não aceito. O pior é a autocensura. Sim, porque quando a sua consciência e o seu olhar está sujo, você leva essa sujeira que está no seu olhar para tudo. É o que ele está falando aqui, ó. Mas para o impuro e descrente, tudo é sujo. Que as palavras no grego aqui que eles estão colocando como puro e impuro é sujo e limpo. A palavra aqui é sujo e limpo. Então, quando a pessoa está com o olhar, a consciência e o coração limpo, ele vê as coisas pela ótica correta. Mas se a sua visão, a sua consciência, a sua mente está suja, está distorcida, você vai ver as coisas inexoravelmente de uma forma distorcida e vai ver sujeira em qualquer lugar. É aqueles crentes que fazem um site aí, vendo chifre de bode na Coca-Cola, não sei o que, pode, não pode. O cara começa a ficar desesperado, porque tudo para todo lado está errado mesmo. Tem capeta em todo lugar. O cara, Satanás está aqui no HP ali, um monte de coisinha aqui. Tudo esse mundo é dele. Me foi dado, eu dou para quem eu quiser, ele falou com Jesus Cristo. Então a gente tem que viver nesse mundo como quem não usasse ele. Nós estamos passando por aqui e vai dentro daquilo que o Espírito Santo te permite. Pode ser que para o Rafa comer banana não tem nada a ver, pode ser que para mim tenha a ver. E pode ser que em algumas épocas o Espírito Santo vai falar não tem nada a ver, em outras épocas vai falar que tem a ver. Isso é muito processual, situacional, é muito relativo, é muito pessoal, é muito customizado. Cada consciência, cada iluminação, cada condução. Paulo condena isso muito aqui em Tito, em Timóteo, as pessoas que têm a mente cauterizada e são hipócritas e querem conduzir as pessoas no estilo de vida que ela mesma não vive, que é o assunto lá de Timóteo. Ou seja, a questão é o coração que faz a diferença. Se ele é puro de coração, puro no grego é cátaros, K-A-T-A-R-O-S, que significa limpo. Ou seja, se ele mantém a sua consciência varridinha, adornadinha, limpinha, a palavra fala sobre isso também. Que quando Cristo vem, ele vai dar uma faxina no coração e te prepara para o novo nascimento. Você não recebe, não, essa é a obra do Beelzebul, o coração continua limpinho. É que foi a geração de Cristo, quer dizer, o capeta vê aquela casa limpa, opa, galera, chama Marcelo a fazer a festa. E vai lá e faz a festa. Aqui tem a ver com aquele, eu não sei, né? Eu lembrei aqui de Hebreus que fala como poderia ter experimentado e não ter entrado pela porta, como é que é aquele versículo? Como é que é? Lá em Hebreus, fala que não está falando da pessoa que nasceu de novo, perdeu a salvação, que muita gente confunde. Que Hebreus fala para os três públicos, né? Exatamente. Aí, aquela parte que fala, como é que você pode ter visto tanto, ter recebido a faxina e não ter recebido... Ah, tá. É o como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Tá no último raciocínio, que é a última linha. Não é isso, não, depois te falo. Tá, porque o Gero me mostrou o relógio ali, mas está o último raciocínio. Ou seja, se ele mantém seu coração varridinho, via Espírito Santo utilizando sua consciência, todas as coisas são limpas e aceitáveis, porque ele as discerne e julga objetivamente, sem a interferência de culpa ou de padrões estereotipados impostos pelo cosmos ou pela religiosidade humanizada que foi criada com padrões relativos e culturais que variam com o grau de análise da consciência natural que, como vimos, é iludível, enganável e equivocada. Então você filtra as coisas pela palavra de Deus, não porque os presbiterianos fazem assim, ou os batistas fazem assim, ou porque aqui na minha terra é assim. Pode ser até que o Espírito Santo pegue um padrão de conduta lá de Montes Claros e... Não, pode usar esse aqui mesmo. Esse aqui tá bom. Esse aqui eu dei uma guaribada nele aqui, segue em frente com esse padrão.
Pode ser que seja um padrão que o Espírito Santo dá cartão vermelho para eles. Isso está certo lá, mas aqui com nós não está. Né? Ou seja, a lei permite você casar com outro homem, mas não precisa casar não, só porque a lei permite, viu, Rafa? Sei que você estava pensando em dizer. É legal, está certo. Tem até pastor que vai fazer seu casamento. Tem. Não é esse pastor. Mas eu conheço pastor lá na Avenida dos Andrades que faz seu casamento numa boa. E te abençoa em nome de Jesus ainda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que agradeça as consolações do Espírito Santo. E o noivo pode beijar o noivo. Entendeu? E vai na boa. Mas não é só porque está permitido que o Espírito Santo endossa, né? Porque você julga e discerne as coisas objetivamente pela palavra de Deus, não pelo padrão cósmico ou padrão religioso, que muitas vezes parece muito certinho, né? E na realidade, nós crentes, nós somos mais cobrados pelos padrões religiosos do que autocobrados e cobrados pelos padrões religiosos do que pela própria palavra de Deus, muitas vezes. Pois ele as julga pelo crivo e ótica da palavra de Deus, conforme ela é customizadamente iluminada pelo Espírito Santo, conforme cada situação. Por outro lado, se ele é impuro de coração, leia-se sujo, ou seja, se ele mantém ou permite que a sua consciência seja sobrecarregada de obras mortas pela má compreensão da obra consumada, ou pelo acúmulo de insensibilidade, pela desobediência resistente e persistente, todas as coisas são impuras. O problema é o coração. Se ele é impuro de coração, todas as coisas são inaceitáveis. É o paranoico espiritual. Tem um monte de coisa errada querendo me agarrar aqui. Está difícil. Né? Todas as coisas são impuras, são inaceitáveis, porque ele as analisa e julga subjetivamente pelo crivo e ótica da sua própria consciência, que por estar suja vai gerar um veredito equivocado, ou na sua opinião pessoal, que é relativa. Isso é tão relativo. Dentro da mesma casa costuma existir 2 ou 3 opiniões sobre o mesmo assunto. Imagina dentro de uma igreja, ou dentro de uma nação, ou de outro hemisfério. Porque tem coisas lá no Oriente que não tem nada a ver aqui no Ocidente, mas que tem a ver lá, que não tem a ver. É muito relativo a questão. Você basear as suas decisões numa consciência que não se apoia na palavra de Deus, mas em opinião pessoal, não vai dar certo. Por exemplo, você vê o grau de relatividade da opinião humana, que se baseia na consciência não iluminada, pode ser visto, por exemplo, em Juízes 21, 25, onde é dito que cada um fazia aquilo que era próprio, reto aos seus próprios olhos. Não tinha rei em Israel, Juízes 21, 25 fala. E cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Humanamente falando, existem muitas verdades, é o que as pessoas chamam de a minha verdade pessoal. Mas independente nós mantermos a nossa consciência suja ou a nossa consciência limpa, e nós mantermos a consciência de acordo com opiniões pessoais ou a palavra de Deus, o que importa é que essas coisas, tudo isso afetam a nossa qualidade de vida espiritual, mais especificamente a nossa vida de oração. E é isso que nós vamos ver na semana que vem, se o Senhor permitir. Amém?